Nesse vídeo eu vou provar para você, com base em dados científicos, que essa pandemia do novo coronavírus é algo que você deve se preocupar, mas não é uma escala assustadora como todos os veículos de mídia têm colocado essa semana. Tem muita gente aí recentemente que entrou completamente em pânico por causa dessa nova doença, o que é algo completamente desnecessário, porque ela é um exagero e não é tão grave assim. Bom galera, poltronas aqui para mais um vídeo. Como vocês veem, tá saindo num dia não muito usual. Na verdade, já faz algum tempo que a gente não publica coisas aqui no canal. No final desse vídeo eu vou falar também sobre algumas explicações melhores e sobre os vídeos da semana que vem, os vídeos futuros aí que a gente vai lançar. Bom, mas o que acontece? Essa semana aí tá todo mundo falando desse problema aí, que essa pandemia, agora já é categorizada dessa maneira, do Covid-19. Há algum tempo atrás nós falamos sobre isso no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, numa época que ainda não tinha toda essa preocupação, mas o que aconteceu essa semana é que os casos estão se espalhando ao redor de todo mundo e a mídia, como não tem muito o que falar, acaba fazendo notícias aí completamente exageradas e tentando colocar pânico na galera, infelizmente. Então não caia nessa, porque você tem que se preocupar um pouco com esse vírus no momento, mas com respeito a todas as vítimas aí que já morreram por causa do Covid-19, isso não é algo tão grave assim, não é algo para você entrar em pânico. Bom, vou começar explicando para você desde o início as coisas mais básicas. Primeiramente, Covid-19 é o nome da doença, é uma doença que causa sintomas parecidos com o da gripe e com o resfriado, então muitos deles não acontece nada, alguns outros a doença acaba se desenvolvendo um pouco mais, só que tem também os casos que ela se desenvolve severamente, como é no caso dos idosos, que são o grupo de risco. Aí tem mais risco de morte também, como vocês já podem imaginar. Agora, o vírus já é outra coisa, ele se chama SARS-CoV-2, que é o termo em inglês para o coronavírus que causa síndrome respiratória aguda grave. Sim, é um nome um pouco estranho, mas não tem uma tradução melhor do inglês para o português. E aí essa doença do Covid-19 vem causando muitos estragos recentemente. Tudo começou lá na China, naquele mercado de frutos do mar em Wuhan, pelo menos é o que acredita-se. E até agora, o dia 14 de março de 2020, vários eventos importantes ao redor do mundo têm sido cancelados, competições esportivas estão sendo adiadas também, escolas estão com as suas aulas interrompidas em vários países do mundo. E também uma coisa inédita aí que a gente não vê há muito tempo acontecer é que a bolsa simplesmente quebrou. Os mercados financeiros aí de vários lugares do mundo, dos Estados Unidos da América, do Brasil, de um monte de outros lugares aí, simplesmente se ferraram com esse problema do vírus aí, porque os investidores estão com medo das proporções que ele vai tomar no futuro. No momento que eu estou gravando isso daqui, já são 150 mil pessoas ao redor do mundo identificadas com essa doença. Dentre elas, 73 mil já se recuperaram, 71 mil casos ainda estão ativos e aproximadamente 6 mil pessoas infelizmente morreram. Agora, uma coisa muito importante que os médicos estão ressaltando é que esses números são subidentificados, ou seja, existem mais casos do que os oficiais reportados, o que por um lado é bom. O que acontece é que o número de mortos informados é bem mais preciso do que o número de casos totais que nós temos no momento. Isso é basicamente porque hoje em dia, quando você pega uma doença que tem sintomas parecidos com o Covid-19, os médicos vão te testar e aí, bom, eventualmente eles vão descobrir se você tem o vírus, e aí isso é algo oficial. Eles vão conseguir reportar. Além disso, se uma pessoa morre, tanto no hospital como também em casa, antes dela ser enterrada, eles vão fazer um teste para descobrir a causa da morte e com isso eles vão identificar que foi causado pelo Covid-19. Ou seja, isso é algo que se manifesta aqui, que é bem mais fácil de controlar. Agora, por exemplo, o número das pessoas que estão infectadas com esse vírus é bem mais difícil de dizer exatamente qual é. Porque, por exemplo, tem casos do coronavírus que a pessoa é contaminada e ela acaba nem desenvolvendo sintomas. Ou se desenvolve assim sintomas pequenos e aí 1 ou 2 dias já se recupera e pensa que acabou e tal. E nesse caso você nunca soube ou então nunca vai saber que você foi algum dia contaminado com esse vírus. Mas por que isso é bom? Olha só, se a gente tem mais casos reais do que os oficiais que estão sendo divulgados,
Imagina, vamos dizer que tem, sei lá, 300 mil pessoas no mundo que estão infectadas ou já foram infectadas com o coronavírus e somente 6 mil morreram, porque esse dado das mortes é bem mais preciso, como eu já expliquei. Então, nesse caso, a taxa de letalidade do vírus cai drasticamente, porque você vai ter na realidade muito mais gente contaminada e basicamente a mesma quantidade de pessoas mortas. Então, assim, a taxa diminui pra caramba. Hoje em dia, os médicos estão estimando que é aproximadamente 3%, se a gente considerar todas as faixas etárias, a chance de você morrer ao pegar o COVID-19. Só que, na verdade, por causa desses casos aí, a taxa de letalidade, felizmente, deve ser bem menor. E outra coisa que a mídia não está nos mostrando é algo relacionado a isso, que é a taxa de letalidade por faixa etária. Deve ser bem óbvio para você que um jovem, sei lá, uma pessoa como eu ou um adulto, tenha uma chance de morrer por esse vírus muito menor do que uma pessoa idosa, porque o sistema imunológico é bem mais desenvolvido. A chance de morte pelo COVID-19, acho que até 40 ou 50 anos, é só de 0,2%. Então, assim, se eu pegasse esse vírus hoje, tudo bem, eu ficaria me preocupado de não passar para as outras pessoas, mas nem viria na minha cabeça o pensamento de que, pô, eu posso morrer com isso. É basicamente impossível. Mas aí também, do outro lado da tabela, nós temos um risco um pouco maior, mas bem mais elevado do que 3% para as pessoas mais idosas. Então é isso que a galera precisa tomar mais cuidado. Aí você pergunta, mas pô, Poltrona, se isso é um negócio que não é tão sério assim, por que a mídia está colocando tanto medo na galera e isso está funcionando? Bom, basicamente é porque mesmo a taxa de letalidade dessa doença sendo relativamente pequena, ela é altamente contagiosa e nós ainda não temos qualquer vacina para poder contê-la, porque obviamente começou tipo 4 meses atrás isso. Então quanto mais fácil de se espalhar ela é, mais pessoas obviamente vão pegar e mais chance vai ter do grupo de risco ser exposto ao COVID-19 e assim vocês já pegaram a ideia, vai ter muito mais chance aí da galera morrer ou ter algum sintoma grave por causa disso. Outra coisa que devia ser mostrada para comprovar que essa doença já não está num nível extremamente alarmante são os gráficos. Tem algumas imagens interessantes que eu encontrei na Wikipedia, que provavelmente está passando na tela agora. Basicamente o que acontece é que no início a China, como vocês já sabem, era o pior país. Em uma época lá que, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas no auge da epidemia eram contaminadas por dia com o COVID-19. Mas agora, como dá para perceber, esses casos diários basicamente não existem mais. Eu não sei se isso foi de anteontem para ontem, ou sei lá, um desses dias aí que só foram registrados 3 novos casos da doença na China. Ou seja, de todas as 70 e tantas mil pessoas que estão contaminadas com essa doença no momento, ontem somente 3 novas foram infectadas. Então assim, isso mostra que a situação lá, pelo menos, já está basicamente controlada. A gente não pode dizer que é uma cura também, não está curado, obviamente, longe disso. Mas você vê, pô, basicamente o risco lá é muito pequeno. Aliás, eu falei errado, peraí, não são 71 mil casos ativos no mundo inteiro. Na China são somente 12 mil. Mas você vê que, por exemplo, na Itália, hoje mesmo, o número de casos ativos é de 14 mil pessoas, ou seja, a China já nem é mais o pior país para essa epidemia. A tendência é que essa situação se repita ao redor de todo mundo, ou seja, quando que começou essa epidemia? Acho que em dezembro, né? Foi 1 de dezembro, alguma coisa assim. Vamos contar que foi 3 meses e 15 dias até hoje que a China está sofrendo com essa epidemia e basicamente lá o risco já está acabando. Então a gente pode dizer que daqui a, sei lá, mais ou menos uns 4, 5 meses, a Itália também vai ser um país que não vai ter mais casos assim, não vai mais registrar casos diários alarmantes como está sendo agora. É verdade sim que a doença vai se espalhar e vai chegar a milhares de casos em todos os países do mundo, mas o que acontece é que com o passar do tempo e com alguns meses, os países vão começar a se conscientizar e a medicina nesses locais vai ficar cada vez mais esperta com esse vírus, vai saber lidar melhor. E aí, basicamente, os casos já vão estar contidos, como está acontecendo na China. Essas medidas aí que a galera está tomando de cancelar eventos e aulas e essas coisas e evitar aglomerações é algo que sim faz bastante sentido. A gente tem que dar o nosso máximo para evitar
que esse vírus se espalhe e atinja a menor quantidade de pessoas possível. Mas pô, o que a gente não pode fazer é começar a falar que esse negócio é muito sério, todo mundo vai morrer, e essa aí é a nova peste bubônica. Essa doença não é uma coisa grave. A galera tá conseguindo conter isso bem. O governo chinês fez medidas muito boas, mesmo que foram um pouco tarde demais lá no início dessa epidemia, mas foram medidas excepcionais e que ajudou bastante a conter o vírus. E daqui a pouco a galera vai começar a desenvolver e vai vir vacina para esse vírus. Então daqui a alguns anos, talvez até alguns meses, a gente não vai nem pensar mais nesse negócio de coronavírus. Vai ser um negócio que ficou para a história. Também um negócio que a gente não pode se amedrontar muito é que, por exemplo, daqui a alguns dias, países que hoje tem, sei lá, 50, 40 casos vão começar a chegar à casa dos milhares. Daqui a alguns meses, talvez, sei lá, daqui a um ano, vai chegar a milhões de pessoas. E sim, isso é algo que vai acontecer. Então, se chegar uma notícia assim, foram confirmados 2 novos casos nessa província aí, não sei o quê. E daí? É óbvio que isso ia acontecer, sabe? Não é uma coisa de muita preocupação, a gente só tem que evitar ao máximo. O vírus vai se propagar, isso já é previsto. As medidas de prevenção que você pode tomar é evitar lugares muito cheios e também, sei lá, abrir sempre as janelas da sua casa, lavar direito as mãos, todas essas coisas aí. Não entrar em pânico e não compartilhar coisas assim muito extraordinárias nas redes sociais, porque sim, isso é uma coisa que vai acontecer e é uma nova doença, como se fosse uma nova gripe. Agora, se você é uma pessoa idosa, aí realmente você tem que tomar bem mais cuidado, porque a taxa de mortalidade é bem mais alta. Então, por exemplo, evitar ao máximo sair à rua, não ir de jeito nenhum a supermercados ou a, sei lá, cinemas, se estiver funcionando, essas coisas, qualquer lugar aglomerado, porque assim como a chance de pegar é muito alta, realmente o risco aumenta bastante. Inclusive estou gravando isso daqui no nosso Estúdio 1, a casa da minha avó. E o que vai acontecer nas próximas semanas aí, conforme o Covid-19 foi evoluindo no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, talvez nós mudaremos algumas coisas no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Talvez eu grave menos aqui e não sei como é que isso... Talvez alguma coisa mude, o rodízio de ursos deve acontecer mais cedo também, mas em relação a outras coisas, tudo na programação do nosso canal continua 100% normal. Copa do Mundo PES não vai ter nenhum jogo cancelado, os vídeos da programação normal da semana vai continuar da mesma maneira. E como eu já tinha falado, quarta-feira aí, infelizmente, galera, não deu pra gravar vídeo, desculpa. É porque eu tava enrolado aí com o trabalho. Bom, a bateria da minha câmera acabou, então vou gravar essa última parte por áudio aí. Essa semana vai voltar tudo ao normal, quarta-feira já tem vídeo de boa aí, e na sexta-feira também sai mais uma edição do Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Muito em breve vai sair o especial do desastre aéreo do voo Air France 447, que foi uma das primeiras sugestões de desastres aéreos aí que vocês deixaram, né, nos comentários há algum tempo atrás. E uma última coisa é que eu tô deixando 2 vídeos aqui na descrição para você ter mais informações precisas sobre essa pandemia. Esses vídeos foram as minhas principais fontes de informação, na verdade, para gravar isso daqui. Eu já sabia alguma coisa do vírus, mas isso daí foi realmente muito importante. E a opinião de médicos especializados nisso, então vocês têm a garantia de que é a informação mais correta possível. Muito obrigado por terem assistido, galera. Compartilhe esses 2 vídeos que eu deixei na descrição, porque eles são realmente muito bons e é esse tipo de informação que a gente precisa num momento como esse. Voltamos com muito mais em breve, então é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.